Nazareno, pregado na cruz, coberto de sangue, seu rosto ficou, seu rosto cetrino, qual anjo divino, coroa de espinho, que o povo lhe deu. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou. Não se maldizia na ingratidão que o povo fizera, sem ter compaixão. Lhe deram vinagre, Jesus recusou, sentindo agonia da morte e da dor. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai, ao divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou. A luz se fez treva, a terra tremeu, morrendo na cruz, o Filho de Deus. Rasgou-se o véu da separação, nos dando a graça, a paz e o perdão. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou. A paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas em Cristo Jesus, aqui é o irmão Jaime, aproveitando de novo esta rica e abençoada oportunidade. Estamos aqui, meus irmãos, iniciando o segundo dia da campanha, Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. E a campanha traz o título A Salvação em Cristo Jesus, o presente de Deus, amém? O presente de Deus para cada um de nós. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. E nós temos que buscar, temos que acreditar, temos que ter fé, porque Deus é o autor consumador da nossa fé, amém? Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. E ontem nós estávamos meditando no Evangelho de João, capítulo 3, versos 16 a seguir, e graças a Deus, Deus tem falado muito conosco. Eu não sei como foi o seu dia de ontem, como foi a sua noite, mas eu creio que Deus poderá abrir as janelas do céu se tu crês, porque ele diz, se tu crês, verás a glória de Deus, amém?
Vamos estar aqui meditando, vamos para as Escrituras, e a Bíblia diz para nós: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Então, esse versículo, meus irmãos, diz tudo o que nós precisávamos saber. Né? O que Deus fez por cada um daquele que nele crê é incomparável. Né? E o mais importante, Jesus aceitou a pagar o preço para que eu e você pudéssemos ser salvos, eu e você pudéssemos ser libertos, eu e você pudéssemos ser sarados. E o mais importante é a salvação, é lá no final da caminhada receber a coroa da vitória, amém? E a salvação, meus irmãos, é um resultado, né? Resultado do sacrifício de Deus por nós, que tem nos entregado, tem nos manifestado na pessoa de Jesus Cristo. Né? Quantas coisas Jesus Cristo fez no seu ministério em 3 anos, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu prego faz 50 anos, eu prego faz 60 anos, né? O ministério de Jesus durou 3 anos e tudo que ele ensinou está aí para nós observar e pôr em prática, se nós quiser dar bem, né? Os tempos passaram, a modernidade chegou, mas a palavra permanece. E o plano da salvação, meus irmãos, oferece o perdão, a reconciliação, a vida eterna a todos que creem nele. Então nós temos que estar ciente dessas verdades, né? Porque Deus tem cuidado de cada um de nós nos mínimos detalhes, meus irmãos. E glória a Deus por isso, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Né? Então, nós não teríamos condições nenhuma de ter uma reconciliação com o Senhor somente com nossos esforços, mas foi pela misericórdia de Deus, foi pela graça de Deus que nós podemos ser salvos. Porque a nossa condição, meus irmãos, ela é marcada pelo pecado e separação de Deus, tornando a salvação uma necessidade crucial para toda a humanidade. Eu já disse aqui várias vezes, quando aconteceu o episódio do Éden, houve uma separação entre Deus e o homem. Ali abriu-se a brecha para o pecado e ali houve uma separação. O Senhor falava com Adão na virada do dia, direto. E quando Adão e Eva desobedeceram, deixaram entrar o pecado em suas vidas, houve uma separação. E hoje, se nós estivermos vivendo no erro, no engano, na mentira, na prostituição, na falsidade, né? Nós também estamos longe do Senhor. Não porque o Senhor não nos ama, é porque existe uma regra. Você trabalha numa empresa, tem uma regra, né? E se você desobedecer à regra, você é punido pela sua desobediência, é natural. E com o Senhor não é diferente, né? Haverá uma separação e haverá um preço a ser pago. Por isso que a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida. Amém? Então essa condição que é marcada pelo pecado, a separação de Deus, tornando a salvação necessidade de grande importância para toda a humanidade. Por que isso acontece, irmão Jaime? O pecado nos separa de Deus e nos afasta da comunhão com Ele. Mas a salvação em Cristo Jesus, o que Jesus Cristo fez na cruz, para aquele que nele crê, nos restaura
a sua presença em nosso favor. Nós entraremos de novo, estaremos de novo em condições de ser salvos, se permanecermos no caminho. Amém? E nós observamos aqui, né? Observamos a palavra de Deus, observando as Escrituras, em Atos 4:12, fala sobre o caminho da salvação. Ah, mas as pessoas, eu estava ouvindo ontem um apresentador falando sobre um fato mundial que ocorreu e ele dizia, não, todos os caminhos levam a Deus, todos os caminhos levam a Deus. Mas a Bíblia diz em Atos 4:12, diz assim, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Né? Então, logo, aquela falácia, aquela conversa que eles propagam, que eles inventam, todo caminho nos leva a Deus, não tem problema, não tem a ver com a verdadeira palavra de Deus, porque a Bíblia diz em que nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Então não há nada aqui na terra, debaixo da terra, a não ser Jesus Cristo que pode ser salvo, não. Não, mas me ensinaram assim, ensinaram errado. Quem nos dá a salvação, quem nos garante a salvação é a fé em Jesus Cristo, tá? Guarde bem aí, grifa na sua Bíblia aí, tá? Você lê depois, agora você deve estar no trabalho, você deve estar estudando, você deve estar acordando, né? Mas vai lá em Atos 4:12, tá? O caminho da salvação, Atos 4:12, você vai ver o que diz as Escrituras. Em nenhum outro nome há dado entre os homens debaixo do céu, e nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Por quê, irmão Jaime? Jesus Cristo é o único caminho, é o único mediador entre Deus e os homens, o único caminho para a salvação. Né? Já disse aqui, lembrando, quando eu estudava, tinha lá uma matéria lá que tinha aquela de se caçar o caminho certo, né? O labirinto. Eu gostava daquilo lá, o labirinto. Aí tinha vários caminhozinhos assim que você ia com aquela humildade, aquela sinceridade, com o lapisinho. Aí você pensava assim, é esse. Aí você ia passando o lápis ali naquele caminhozinho, quando chegava lá na frente estava fechado. Você falava, ih, mas não é isso não, eu errei. Aí você ia, pegava outro caminhozinho com um lapisinho ali, com aquela sinceridade. Chegava lá na frente, não era. Então, assim, as pessoas que dizem que há vários caminhos ou todos os caminhos levam ao Senhor. Mas não, só existe um caminho, né? E trazendo para os dias de hoje, se fosse hoje, quantas pessoas têm quebrado a cara em vários caminhos, servindo a senhores e senhoras, né? Abandonando o verdadeiro evangelho, às vezes por um motivo ou por outro, mas não tem conhecimento dessa palavra. Em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, do qual devemos ser salvos. E Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, o único caminho que nos leva a Deus. E quando nós dizemos aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, meus irmãos, significa arrepender-se dos nossos pecados e crer no seu sacrifício na cruz. Né? E crer, ó, Jesus Cristo morreu por mim, ele levou sobre si as minhas dores, os meus pecados, as minhas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então este é o caminho da salvação. Porque em nenhum outro nome há dado entre os homens do qual possamos ser salvos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E esse
É o intuito do Evangelho. Tá? Não é falsificar, não é te inventar as coisas, mas é passar aquilo que as Escrituras diz para nós. Sabe por quê? É porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E não deu qualquer um, não, e todas as coisas, não. Ele deu o seu Filho Jesus Cristo para passar aquilo que ele passou, aquela humilhação que ele passou, para que eu e você pudéssemos ter vida, para que eu e você pudéssemos ter salvação, e para que eu e você pudéssemos fazer o ID. ID pregar o Evangelho a toda criatura, é o que nós temos que fazer. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por essas coisas, né? Porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se todas as coisas cooperam, vamos continuar a buscando, a acreditando, porque Jesus é o caminho que nos leva a Deus. E a salvação nossa está em obedecer a palavra de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, né? Porque já pensou que maravilha, que bênção Deus ter misericórdia de nós e ter nos apresentado este caminho que é Jesus Cristo. Aquele que salva, liberta, cura e nos conduz ao céu. E para nós encerrar esse dia de hoje, a palavra de Deus nos diz para nós: em nenhum outro nome há dado entre os homens do qual possamos ser salvos. Né? Então nós temos que aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador, ter vida nova, né? Não querer trazer as bagagens e permanecer com elas. Trazer não tem jeito de não trazer, se não for liberto, vai vir com ela mesmo, o Evangelho, né? Às vezes a pessoa já quer, hoje é difícil, hoje a pessoa já quer que as pessoas vá para a igreja sem problema, para não dar problema para eles. Mas a palavra de Deus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então a pessoa vem mesmo, ela vem cheia de imundícia. Às vezes ela dá trabalho, às vezes ela chega, ela não senta, ela não para sentada no banco, ela vai lá fora, ela vem, ela vai lá fora, ela vem, por quê? Ela está ali para ser liberta. Então nós que ministramos a palavra, dirigimos ministérios, temos que ter essa percepção. A pessoa, ela vai vir cheia de problema mesmo. Mas nós temos que fazer o possível para que ela permaneça até que seja liberta. Temos que ter essa percepção. Porque nós também, quando Jesus teve misericórdia de nós, chamou nós, nós também, misericórdia. Né? Se fosse olhar para nossas qualidades, as portas nunca se abririam para nós. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que congrega, que dirige, que prega, tenha paciência com o novo convertido, porque ele é novo. Ele está em estágio de adaptação. Né? Paulo diz: quando é pequeno, dá-se leitinho. Mas quando está grande, já pode comer comidinha mais forte. Então, como é que você vai chegar no novo convertido e já vai chegar arrebentando a pessoa? Não. Você não vai falsificar a palavra, não, mas você vai dar uma palavra para ele de salvação, uma palavra de esperança, uma palavra que possa confortar o coração dele até que ele possa conhecer realmente o Evangelho, que ele pode estar mais fortinho, que ele não vai escandalizar. Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz para nós aqui, para nós encerrar, em 2 Coríntios 5,17, escrito está: Amém? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Mas quando a pessoa vem, meus irmãos, é difícil. Ela vem com vício, ela vem com manias, né? Ela vem com legiões do mal que precisam ser tirados da vida dela. E se nós que somos conhecedores, se nós que pregamos a palavra não tiver essa paciência, quem vai ter? Ninguém vai ter. Às vezes a pessoa fala assim, fulano me convidou, vou lá na igreja dele, onde ele congrega, estou precisando do socorro de Deus. Aí chega lá, quem está ministrando não tem a sabedoria de receber aquela pessoa como um doente precisando de um remédio que é Jesus Cristo. Então isso também é sabedoria. Você está mandando falsificar a palavra, irmão Jaime? Não, claro que não. Você está entendendo, né? Você está entendendo. Nós temos que saber cuidar das pessoas assim como cuidaram de nós. Assim que se está alguém em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então nós precisamos valorizar esse presente da salvação que Deus deu para nós, que é Jesus Cristo. E a salvação em Jesus Cristo, meus irmãos, não apenas nos concede a vida eterna, mas também nos transforma. Nos transforma interiormente, nos tornando novas criaturas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E o fruto da salvação é conhecido por uma vida transformada, marcada pela comunhão com o Senhor, marcada pelo amor, marcada pela alegria e pela paz. Amém? Então, eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Só que tá difícil, né? A pessoa quer vir, tá certo, ela vai vir com a bagagem que o mundo encheu dela. Mas o Senhor Jesus é poderoso para, se a pessoa quiser, se a pessoa permitir, essa bagagem será esvaziada. E eis que tudo se fará novo. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. E amanhã estaremos aqui, mais uma vez, querendo assim o Senhor Deus permitir, com o terceiro dia da campanha. A salvação em Cristo Jesus, o presente de Deus para nós. Amém? Santo é Deus, aleluia, Jesus eterno, Deus maravilhoso, diante da tua presença, Senhor. Quero eu estar aqui agradecendo a ti por esse dia maravilhoso, qual nos concedeste, a mim e a todos que fazem parte desse grupo abençoado, Menina dos Olhos de Deus. Oh Deus maravilhoso, agradeço por esta palavra gloriosa, qual o pastor Jaime tem deixado aqui para nós, para nossa meditação, para nosso ensinamento, para que todos nós possamos andar por ela. Senhor, abençoa, poderoso Deus, o teu servo, toda a família dele. Dispensa do céu, Senhor, a sabedoria. Senhor, abençoa o ministério do teu servo, Senhor. E nos guarda nesse dia maravilhoso. Hoje é um dia tão especial para cada um de nós, porque assim o Senhor fez cada um de nós vitorioso na presença sua, Senhor. Abençoa, Senhor eterno, a cada um dos componentes desse grupo, a todos que roga da nossas orações, Pai. Vai de encontro, Senhor, a todos os necessitados, os enfermos, os enlutados, Senhor, aqueles que se encontram sem força para caminhar. Oh Deus maravilhoso, receba esse ensinamento maravilhoso. O Senhor aqui nos está dando força. Vamos estar seguindo as pisadas do Senhor Jesus e os ensinamentos da palavra, que cabe a nós a andar por ela. Louvado seja Deus, a caminhar segundo a vontade do Senhor. Rei da glória, graça nós te damos, Senhor, por tudo, por esse ensinamento maravilhoso, por essas explicações, para que cada um de nós possa estar na tua presença, Senhor. Rei da glória, ninguém pode dizer, eu não recebi, porque eis aqui um grande ensinamento,
Oh, glória a Deus! Não temos nós palavra para te agradecer, Senhor. Poderoso Pai. Abraça, Senhor, cada família representada aqui dentro, incluindo a minha, Senhor. Abençoa grandemente meu esposo, minhas filhas, meus netos, meus genros, Senhor. Toma cada um de nós nas tuas santas mãos, a todos os ADM deste grupo, menina dos olhos de Deus, e aonde chegar esta palavra, Senhor, abençoa grandemente. Graça te damos por tudo, em nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus seja eternamente louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia. Agora eu quero agradecer ao pastor Jaime por essa palavra que ele trouxe. Infelizmente, nos fala um pouco sobre os nossos erros em ensinar as crianças de maneira errada. A mulher sábia edifica a sua casa, ensina aos filhos, seus pequeninos, o caminho que deve andar. E nós também descobrimos aqui que podemos ensinar as crianças que quem na verdade representa a nossa ressurreição é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso presente, o presente da salvação. É nele que nós devemos seguir, é ele que nós devemos seguir, é nele que devemos nos lembrar de sermos exemplo. É o exemplo dele que nós devemos seguir e que devemos copiar, né? Eu me lembro que logo que eu me converti, a minha sobrinha que me levou a me converter, ela disse, né, para mim que viu uma criança mostrando com gestos uma banana para o Senhor Jesus Cristo, que ela via a imagem, entre aspas, né, de Cristo na cruz. Ela mostrou uma banana, mostrou língua e disse, bem feito, o Senhor só castiga. Porque geralmente as mamães falam, Papai do Céu castiga, Papai do Céu vai ficar bravo por qualquer coisa. E nós sabemos que o Papai do Céu não é assim. Papai do Céu é bom, principalmente com as crianças. Então, como diz a palavra, a mulher sábia edifica a sua casa e ensina direitinho o caminho que a criança deve andar, né? Eu me lembro que foi meu pai que me ensinou o caminho que eu deveria tomar e Deus atendendo o desejo do coração do meu pai me trouxe aqui, criando o grupo Meninas dos Olhos de Deus. Louvado seja Deus. E agora estamos aqui juntos para glorificar o nome santo do Senhor. E eu recebi de presente de Deus Jesus Cristo de verdade como meu Senhor e Salvador a hora que eu tomei a decisão de me batizar. E eu ainda vou contar para vocês como foi que eu cheguei até a igreja que Deus escolheu para mim. E eu tenho certeza que foi Ele que escolheu para mim. E eu agradeço a Ele, em nome de Jesus, por essa alegria minha estar servindo a Ele e sem me importar com o nome da denominação, mas me importando com o que Ele me ensinou. Amém? O que Ele faz eu entender. Então eu louvo a Deus e agradeço a Deus por essa palavra que Ele nos deu de escolher essa semana
Agradeço a Ele por ter colocado o pastor Jaime do nosso lado, por ter colocado vocês, meninas dos olhos de Deus, a irmã Angela Maria, que hoje orou e louvou o Senhor. Louvado seja Deus. E eu agradeço pelo que meu pai me ensinou. A primeira coisa que ele me ensinou: agradece ao Papai do Céu por ter enviado o teu Filho amado para que tivéssemos vida e vida eterna. E eu estou aqui para fazer isso, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre no meio de vós. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Maravilhoso está aqui. Aleluias. Deus seja louvado.